Você pode não entender o que ele está falando, mas o que ele está segurando deve mudar a sua experiência com os smartphones. É um chip de celular de quinta geração, o 5G, chegando para substituir o 4G existente hoje. E a apresentação foi feita em mandarim, porque esse é o chip 5G da chinesa Huawei, a maior fabricante de equipamentos de telecomunicação do mundo e uma das participantes de uma batalha gigantesca e bilionária em torno da nova tecnologia. Mas antes de falar da guerra, é preciso explicar o que o 5G significa. A tecnologia é cerca de 20 vezes mais rápida do que o atual 4G. Baixar filmes, séries, novelas, em vez de levar minutos, vai demorar segundos. Tanta capacidade deve revolucionar mercados como o de carros autônomos, jogos de videogame, realidade virtual, inteligência artificial. Em cidades cada vez mais automatizadas, com câmeras, sensores e computadores controlando tudo, o 5G vai ser o sistema nervoso central. Estados Unidos e China acreditam que quem dominar o 5G vai ter uma enorme vantagem econômica, militar, de inteligência e disputam para saber quem vai mandar nesse mercado. A Huawei avança rapidamente, já tem 30 contratos para construir redes 5G ao redor do mundo. Não aqui nos Estados Unidos e não onde os americanos conseguirem evitar. Os Estados Unidos pressionam aliados a proibir as redes 5G da gigante oriental, alegam que os aparelhos poderiam ser usados para espionagem. Os primeiros celulares 5G devem começar a chegar ainda em 2019. E sim, quem quiser vivenciar tanta velocidade e potência vai ter que comprar um aparelho novo, porque, afinal, essa batalha também é pelo seu dinheiro. Isso aqui é um micro-ondas. Você fica com o micro-ondas meia hora, começa a esquentar a orelha, não começa? Está cozinhando neurônio, está estragando. Então hoje existe a proteção. Isso aqui é um problema seríssimo. As crianças na Califórnia, nos últimos 10 anos, dobraram a incidência de tumor de cérebro, porque o pai dá para a criança de 7 anos de idade um celular. E o crânio, a calota craniana da criança tem a metade da espessura de um adulto. Essa onda entra e prejudica. TIM anunciou que vai instalar uma torre 5G na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e que já está conduzindo testes por lá. Para quem ficou preocupado com a notícia anterior, nesses testes a operadora está usando a frequência de 3,5 GHz, que é considerada baixa e não faz parte das desconfianças de países europeus. A TIM anunciou que pretende instalar projetos piloto também nas cidades de Campina Grande, na Paraíba, e Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. É bom lembrar que outras operadoras, como a Oi, também já fizeram ou estão fazendo testes com a tecnologia 5G no Brasil. A Oi escolheu a cidade de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, para os seus testes. Essa é uma antena de quinta geração, 5G. A nova tecnologia mais eficiente deve ser instalada em locais onde já existem antenas. As antenas de telefonia móvel atuais já despertam a resistência de muitas pessoas. Eu nunca moraria embaixo de uma antena tão grande, isso seria perigoso para mim. Acho que elas podem causar câncer.
Podem gerar no corpo algo que cause danos em longo prazo nas células. Não há pesquisa suficiente sobre isso. É preocupante o que isso poderá causar. A nova rede de celulares vai dar ao consumidor mais rapidez na transmissão de dados. Deve ser 100 vezes mais rápida do que hoje. Graças a isso, a direção autônoma de veículos será possível. Enormes quantidades de dados poderão ser usadas pela indústria. Mas para que tudo isso funcione, empresas de telefonia querem ampliar o limite de segurança das antenas. Isso já desperta resistência. Por exemplo, na Associação Médica Suíça. Para o membro do conselho, Carlos V, ainda é muito cedo para fazer isso. Sabemos que a radiação tem efeitos biológicos na psique. Se os planos da indústria de telecomunicação se concretizarem, nenhuma pessoa, animal, pássaro, inseto ou planta na Terra vai ser capaz de evitar essa exposição. 24 horas por dia, 365 dias por ano, a níveis de radiação por radiofrequência que são 10 a milhares de vezes maiores do que as que já existem hoje. Isso sem qualquer possibilidade de escapar. Isso é o que diz a petição da Cellular Phone Task Force. Os planos do 5G começam a provocar efeitos sérios e irreversíveis nos humanos e danos permanentes a todos os ecossistemas da Terra. Esse vídeo que vocês estão vendo, pequeninos, são de pássaros morrendo. Pois é, morreram cerca de 300 pássaros, 290 e poucos, quase 300, automaticamente, instantaneamente após serem ligadas às antenas que serviria de teste para o 5G. A onda eletromagnética acabou matando essas aves por insuficiência cardíaca. Hoje, as redes existentes de 2G, 3G e 4G variam de 790 MHz até 2,6 GHz. Para que o 5G seja capaz de lidar com a enorme quantidade de dados no menor tempo possível, altas frequências devem ser usadas em breve. A partir do final do ano, deve chegar na Europa a 3,5 GHz e depois variar entre 6 e 100 GHz. Acima de 6 GHz, as ondas ficam mais curtas, se propagam com mais dificuldade e são retidas rapidamente por edifícios e árvores. Por isso, as antenas teriam que irradiar mais. Mas a tecnologia 5G já desperta novas incertezas. Porque em frequências mais altas, as ondas são mais curtas e são absorvidas já na pele, ao contrário das ondas atuais mais longas, que são absorvidas no interior do corpo. A absorção pela pele é diferente e, por isso, outros danos são possíveis. Por exemplo, suspeita-se de câncer de pele, mas não se pode dizer isso ainda definitivamente. Ainda não existem muitos estudos sobre o tema. Por enquanto, você tem o mesmo número de razões para estar preocupado e para não estar. É preciso pesquisar melhor. Para Marte, no entanto, muitas vezes não são as antenas, mas nossos smartphones que representam o maior risco. No escritório, onde a rede é boa, Martin faz uma ligação. Ele mede pouca exposição à radiação. Em seguida, a comparação com um celular com conexão muito ruim. Os marcadores ficam vermelhos. Quando se tem má conexão, sofre-se com uma carga maior de radiação. A regra geral é que de 90% a 95% da carga absorvida pelo corpo vem de equipamentos usados ao nosso redor. Ou seja, parte do problema está nas mãos dos usuários. Nunca deixe o celular no quarto, nunca. Nunca coloco o celular no bolso da calça, direto no corpo. É muito difícil evitar a radiação no mundo digitalizado. Seria preciso deixar de usar o celular. Muita gente desconfia que os aparelhos, as redes e as antenas de celular possam de alguma maneira afetar a nossa saúde.
Um obstáculo inesperado pode surgir no caminho do 5G mundo afora. O temor de que as ondas de rádio da nova tecnologia possam ter efeitos nocivos sobre a saúde humana. Ontem, no relatório da seguradora do banco HSBC, o analista Sunil Raigopal afirmou que algumas pesquisas indicam risco aumentado de problemas relacionados a redes de celular. E ele não está sozinho na preocupação. Na Bélgica, por exemplo, o governo suspendeu os testes com o 5G em Bruxelas, pelas dificuldades encontradas para medir a quantidade de radiação emitida pelas torres. Na Suíça, também foi anunciada uma desaceleração da adoção do 5G até que seja criado um mecanismo que monitore os níveis de emissão de radiação. Do lado das operadoras, há uma veemente defesa da tecnologia. Elas afirmam que não há qualquer evidência de riscos à saúde humana e citam o fato de que nos Estados Unidos, ao contrário do que afirmam alguns, o número de casos de câncer no cérebro vem caindo desde a década de 80. A dúvida em relação ao 5G surgiu por conta das frequências usadas pela nova tecnologia. O atual 4G trabalha com frequências relativamente baixas, bem distantes das usadas, por exemplo, por raio-x ou raios gama, que esses sim são perigosos para o organismo. Já o 5G opera em frequências bem mais altas, mais próximas das usadas por esses raios, ainda que sejam mais baixas. Outra diferença é que os raios-x e raios gama são chamados ionizantes, enquanto as ondas do 5G são não ionizantes. E essa diferença é fundamental para o tipo de efeito que elas podem ter sobre o corpo humano. A FCC, dia 14 de julho agora desse ano, regulamentou nos Estados Unidos o espectro de 24 GB disponível para 5G. Bom, detalhe galera, nos Estados Unidos eles estão implantando o sistema, tá, de 5G, que seria a internet de banda super larga, né? Que trabalha num espectro de 24 GB, tá? São essas frequências que ainda não foram testadas exatamente o risco em contato com os seres humanos, tá? O estudo revela que a radiação pode causar câncer e outros malefícios, tá? 24 bilhões de oscilações por segundo. No Brasil, a ideia seria da 5G, a princípio eles estão estudando a hipótese de trabalhar entre 50 e 60 GHz. Então seria entre 50 bilhões de oscilações por segundo a 60 bilhões de oscilações por segundo. Para quem não sabe, o micro-ondas trabalha, tá? Em média a 2,4 GHz por segundo, tá? Detalhe todo do micro-ondas, só para especificar para vocês, ele tem um magnetron, que é um equipamento que direciona as ondas de micro-ondas, tá? E na câmera do micro-ondas ali, além do revestimento de chumbo no vidro, que é para não atingir a radiação, não atingir os seres humanos, tá? Se bem que alguns antigos acaba escapando essa radiação, o magnetron, que é a peça que gera essa radiação, tá? Ele gera 2,4 GHz, tá? De energia em micro-ondas passando por dentro daquela câmara ali, indo direto no alimento, tá? Frequência é essa que faz as moléculas da água presentes em vários alimentos, inclusive no nosso corpo, oscilarem, tá? E acabarem entrando até em ebulição por essa frequência. É uma frequência mais específica para cozinhar alimentos, tá? Alguns micro-ondas trabalham de 1,6 GB até 30 GHz, depende da marca, mas em média 2,4. Detalhe, essa onda 5G no caso, ela é do tamanho de um dedo, mais ou menos, a frequência da onda, tá? Sendo necessária ter várias antenas para poder retransmitir esse sinal, tá? Então pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que já existem estudos que relatam, tá, a incidência de distúrbios do sono, arritmia cardíaca, problemas de coração, tá? Tudo relacionado a essas frequências que estão sendo dispersas, né? Então o que nós temos aí? Nós temos um pequeno aparelho de micro-ondas que nós chamamos de celular. Aí se você estiver por acaso no lado que a antena mais próxima está e botar o aparelho aqui, você vai estar fazendo com que essas ondas passem
pelo seu cérebro. Então, dizer para vocês que o 4G realmente eu tenho dado uma pesquisada, o 4G já é perigoso, você imagina o 5G, né? Então, eu acho que fica aí o meu relato e a minha ideia, o meu intuito de alertar as pessoas sobre a internet 5G. Os americanos vêm estudando armas de micro-ondas, tá? E eles desenvolveram algumas armas que, segundo eles, conseguem fritar uma pessoa em alguns milissegundos. Um canhão de micro-ondas, né? Agora você imagina, cara, isso é um canhão, é uma espécie de um magnetron de alta potência, de um micro-ondas, tá? Direcionado para um ponto específico. Agora você imagina milhares de antenas emitindo sinais para tudo que é lado e nós no meio disso tudo